Um outro aspecto que pode influenciar nessas eleições de 26 são eleições de outros países, os exemplos internacionais. Durante as eleições de 2023, por exemplo, na Argentina, o Javier Milei era considerado por boa parte da imprensa e pela oposição como uma ameaça à democracia. Agora, o que tem aparecido aí nas manchetes dos jornais, nas últimas semanas, é um saldo positivo das medidas econômicas que ele implementou, como, por exemplo, queda de inflação, corte de gastos públicos e também corte de impostos, atingindo aí um superávit primário que não acontecia há muito tempo. Nos Estados Unidos, o Trump retorna à Casa Branca também com a promessa de controlar a inflação, baixar impostos, cortar gastos e aumentar a eficiência do governo. Aqui no Brasil, isso é um fato, o deputado pode comentar, o governo está com pouca confiança no mercado, né, enfrenta uma crise fiscal, aumento nas projeções aí de inflação para os próximos anos. Ontem, o Copom elevou a taxa Selic para 12,25% e aí a expectativa de mais aumentos nas próximas reuniões. A reforma tributária trouxe mais impostos, como, por exemplo, o imposto seletivo. Por outro lado, também, como o deputado Arlindo já citou, o desemprego está baixo, o PIB segue crescendo. São aí algumas pautas que o governo mostra como pontos positivos da economia brasileira. E aí eu pergunto ao deputado Arlindo, esses exemplos de fora, da Argentina e dos Estados Unidos, eles podem impactar de alguma forma a eleição aqui também? Olha, alguma influência tem, porque, obviamente, que da política você defende posições objetivas da economia, do Estado, da saúde, etc., mas eu acabei de dizer, o que entra nesse conjunto de coisas é a questão ideológica. Então, e aqui há uma situação interessante. A direita, ou uma parte dela, com certeza uma parte, aqui no Brasil, são antiglobalistas, ou seja, não aceita, como é que eu diria, aquilo que é mais ou menos óbvio, que você tem uma ordem internacional, você tem países ricos que massacram os mais pobres e por aí vai. E chegar ao ponto de parlamentares de direita aqui, que dizem que direitos humanos é para proteger bandido. Eu estive lá na Corte Interamericana de Direitos Humanos e lá, colegas nossos vão com muita frequência para que a Comissão de Direitos Humanos Interamericana tenha presente que no Brasil tem uma ditadura judicial, esse é o termo que é colocado lá, e que ela intervenha. Então tem uma contradição insanável. Então a questão ideológica também não pode ser levada como uma coisa, uma linha de trem, sempre igual, não é. Mas eu estou apontando isso porque o ânimo que a eleição do Trump traz, a do Milei menos, do Trump, é porque é a maior potência militar, a maior economia, o maior império da humanidade, da história. E, portanto, quando ele anuncia que vai expulsar todos os imigrantes ilegais, vocês imaginam como é que está, porque eu acho que ele não consegue fazer, até porque tem serviço lá nos Estados Unidos. Vai faltar mão de obra. Claro, que americano não quer fazer. Mas é um discurso, percebe? É para emular o seu time. Então, assim, eu não vejo tanta interferência. Onde que há interferência, digamos, não em termos eleitorais, pode até repercutir para isso, mas é na relação que, se você não souber conduzir, por exemplo, eu estou falando dos Estados Unidos especificamente, qualquer país que se meta a contestar os norte-americanos, os norte-americanos pagam um preço alto. O Brasil, aqui nós temos uma circunstância, o Brasil não é um país qualquer. O Brasil, da mesma maneira que está nos BRICS, tem uma relação histórica com os Estados Unidos desde sempre, tem muito investimento, tem muito interesse concreto econômico. O capitalista, ele não quer ir pela ideologia, a ideologia dele é ganhar dinheiro. Então, o Brasil é impossível também ficar de fora do jogo. Então, eu acho que no presente momento, e não começou agora, o Brasil, digamos, é foco de interesse da China e é foco de interesse dos norte-americanos. Então, o Brasil, se a gente conseguir jogar bem, eu acho que o Lula na cena internacional é brilhante, nós vamos nos beneficiar. Seja o presidente...
Porque, veja, falar que o Biden é um cara de esquerda é um exagero retórico doído. Aliás, o Trump, quando presidente, ele não inaugurou nenhuma guerra. Ele não invadiu nenhum país. E democrata costuma, em ano eleitoral, eles têm que invadir um país. Então, assim, não é tudo branco ou preto. Tem nuances. Tem nuances. Então, eu não vejo como o automatismo. Agora, o Milei, na Argentina, ele aumentou a pobreza. Tem 50% do pessoal ali na extrema pobreza. Salles, exemplos dos Estados Unidos e Argentina podem influenciar aqui? Acho que o exemplo do Milei, para começar pelo que me parece mais até incômodo para a esquerda. O Milei pegou um país destruído pelo peronismo e pelo kirchnerismo. Uma visão totalmente equivocada de como manejar um país do ponto de vista econômico, decisões totalmente absurdas, um país todo dependente do Estado. Todo mundo ganhava dinheiro do Estado, do mais pobre ao mais rico, professor, médico, funcionário, jardineiro, taxista, todo mundo pendurado na teta do governo. Governo com déficit gigantesco, uma situação econômica lamentável. Ele herda tudo isso, ganha a eleição e começa a implementar medidas da agenda liberal, que é essa que eu defendo. Fechar estatais, cortar despesa pública, é dolorido isso. O começo do tratamento de uma agenda liberal num país que vem com peronismo e kirchnerismo de 70, 80 anos, fazendo a receita toda errada, tudo que pode dar errado a Argentina fazia. E dava errado, evidentemente, né? Se você faz tudo que dá errado, vai dar errado. O país não ficou pobre. Era um país muito rico no início do século passado, ficou pobre, não foi à toa. Foi uma visão de mundo equivocada. Uma visão de mundo absolutamente ideológica, sindical, né, tipo Mussolini, Perón, Getúlio Vargas, etc., levado ao extremo, transformou um país que era muito rico num país pobre. O Milei, com aquele jeitão meio doido dele, tudo, ele veio com uma agenda liberal coerente e corajosa. Mesmo sem base no Congresso nem nada, ele impôs a agenda liberal, ele acreditou na agenda liberal e o resultado está aparecendo. Aumentou o número de pobres? É verdade. Porque num primeiro momento, o que aconteceu? Ele teve que sair cortando esses subsídios todos da economia argentina que distorciam os preços e fez com que, de fato, muitas coisas mudassem de patamar de preço. Mas porque o preço anterior, que vinha sendo carregado por 70, 80 anos, eram valores absolutamente artificiais. A agenda liberal do Milei, não é à toa que todos os jornais, até The Economist, que é uma publicação mais à esquerda, está celebrando o milagre do Milei. Por quê? Porque ele pegou a fórmula que dá certo e falou, olha, o que dá certo no mundo é isso, e eu vou fazer. Vai doer um pouco no começo? Vai, mas vai trazer resultado. E está trazendo. A Argentina, no ano que vem, vai cortar não sei quanto de impostos, ele anunciou, tem uma matéria dizendo... Ele vai cortar, ele disse que vai cortar 90% dos impostos federais e que aí as províncias, que seriam os estados de lá, que vão gerenciar isso de acordo com suas próprias assembleias, digamos assim. E eu não duvido que ele faça, porque ele de fato é uma pessoa obstinada. Sem entrar no mérito subjetivo do Milei em si, só para dizer que o sucesso da agenda liberal do Milei e o ressurgimento da Argentina, a revalorização do peso. Eu fui à Argentina um ano atrás, era tudo de graça. Você chegava lá brasileiro, fazia festa. Já não está mais assim, porque o país está ganhando relevância. Nós, por outro lado, o nosso dinheiro se desvalorizando loucamente. Os pobres agora somos nós. É engraçado até esse movimento histórico, né? Quando o Brasil está bem, a turma vai para Buenos Aires, quando a Argentina está bem, a turma invade Florianópolis, né? Então ficou um negócio, vai para lá, vem para cá. Então estamos num momento da turma toda para Florianópolis e Punta del Este. E a brazucada vai comer farofa com frango na praia, porque não tem dinheiro para nada. Então acho que a influência do Milei sobre eleições brasileiras é dizer o seguinte, brasileirada, a agenda do Milei deu certo. O Lula e a visão do Lula, da turma econômica e tudo, é a visão que deu errada. É a visão de Cuba, é a visão dos países de esquerda, é a visão dos Kirchner que afundaram a Argentina, né? O Haddad, na minha opinião, e eu acho que o Haddad, dentre os ministros do Lula, talvez seja um dos melhores realmente, o Haddad não teve força política e não teve talvez convicção para chegar logo do início do governo e falou, moçada, não vamos sair queimando dinheiro não, porque vai custar caro consertar. Essa dor que nós estamos passando agora no parlamento, com esses pacotes de gasto e tudo, é porque até hoje, 2 anos de governo,
resolveu fazer o que eu citei no nosso outro programa, o voo da galinha. E aí eu te digo, eu não quis interromper lá 2, 3 perguntas atrás, eu acho que o Lula não quis assumir de novo a presidência, depois do primeiro mandato da Dilma, porque ele viu a bomba que estava para explodir. Fizeram tanta besteira e gastaram tanto dinheiro e desequilibraram tanta economia, tanta roubalheira, tanta corrupção, que ele falou, tô fora, não vou pegar essa bucha de jeito nenhum. Porque o voo da galinha que eles fizeram nos 2 mandatos do Lula e que explodiu no colo da Dilma, e eu acho que a Dilma em relação ao resto do PT, eu não sou Dilma, evidentemente, antes que a turma dos malucos lá Salles é Dilma. Não, nada, eu sou totalmente contra a Dilma, por tudo que ela acredita. Mas acho que a Dilma tem uma característica só que eu gostaria de, talvez você possa confirmar ou não. Diferentemente desses malandros que saquearam o Brasil e que foram presos e tudo mais, a Dilma é honesta. A Dilma não roubou nada. E a turma ficou brava com a Dilma porque ela não deixava roubar. E aí, além do problema econômico todo que o Brasil sofria por causa dos erros do Lula, ainda estavam putos da vida com ela, desculpa a palavra, porque ela não deixava roubar. Então, acho que ela tem... Só essa parte do Milei... Agora, do Trump, só para concluir, que eu não falei do Trump, só bem rápido. O Trump exerce muita força sobre o Brasil. A começar que ele foi perseguido nos Estados Unidos judicialmente, economicamente, as suas empresas, ele próprio, exatamente igual, e os seus apoiadores, os bolsonaristas e o próprio Bolsonaro estão sendo perseguidos aqui no Brasil. Ele sofreu na pele, ele está vendo, e ele sabe que os Estados Unidos têm uma força tremenda para botar um freio nessas barbaridades. A começar por, a turma fala em termos de brincadeira, mas a começar dos olhos, vai continuar cometendo arbitrariedade? Tira o visto de todo mundo aí. Quero ver a turma vir aqui passear nos Estados Unidos sem visto. Mas não é só isso. Ele tem o Congresso, a maioria da Câmara, a maioria do Senado e já tem a maioria do Supremo. Então, a hora que o Trump assumir em janeiro e disser para o Brasil, falou, ó, vamos parar de gracinha aí, porque eu tenho todas as informações do mundo, eu tenho a CIA, tenho o FBI, tenho toda a maior força militar do planeta, força econômica, força de mídia, tem o Elon Musk, que vai estar no governo dele. A Janja xingou o Elon Musk. Agora eu quero ver, o Elon Musk é secretário do Trump. Eu quero ver a Janja xingar o Elon Musk agora que ele é secretário do Trump. A hora que o Trump começar a falar assim, corta uma linha de financiamento aí, vamos fazer o seguinte, pega as informações do mercado de aplicação, os Estados Unidos tem tudo, né? Todas as informações. Vamos começar a abrir as contas de offshore que essa turminha tem no exterior, só para expor um pouquinho esses engraçadinhos aí. A turma fica quieta na hora.